Prazer é Agradeço muito todo o convite. nosso, né? Para mim Seja bem-vindo. Fico muito feliz, né? Quando a Silvia falou que ia trazê-lo, trazê-lo no bom sentido, né? A gente ter essa palestra no sistema remoto, eu acho que vem assim a contribuir muito com a tua experiência e todo o teu caminhar, né, até enquanto aluno e posteriormente agora na vida profissional como pesquisador, eu acho que isso vem agregar muito para ter um outro olhar para os alunos que estão tanto fazendo mestrado quanto doutorado. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Para mim, conte sempre comigo. É, da escola de apresentação, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, sou de Dourados, para mim. Então, isso tá de volta, né? De alguma forma, junto com companheiros aí da minha região. Para mim é muito gratificante, né? Então, agradeço o convite desde já e é um prazer. Conte comigo. E assim, só para já fazendo uma apresentação, né? O Dagon, como foi comentado, ele foi aluno da UFGD. Então, quando nós conhecemos o Dagon aqui, ele estava fazendo a graduação ainda. E o Dagon sempre foi ele já era pesquisador sem saber, eu acho, né? Eu já sabia, não sei, porque ele sempre foi muito dedicado e muito envolvido com todos os tipos de trabalhos da universidade possíveis, né? Possíveis e impossíveis, eu acho, né? Então, ele sempre foi muito envolvido com tudo da universidade. E aí ele foi, como comentado aí, né? Ele foi o primeiro aluno que foi para fora e incentivou muitos outros, inclusive me incentivou também, porque eu fui depois ainda para fazer o sanduíche também. Então, assim, hoje, se ele está onde ele está, foi realmente por toda essa dedicação, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. O que eu vou falar para vocês agora é que o Dagon, ele fez, então, biotecnologia, né, na UFGD, ele se formou em 2013, fez mestrado em ciência e tecnologia ambiental, também na UFGD, né, concluiu em 2016, e ele fez o doutorado na Universidade de Brasília, finalizou esse ano, Dago, 2020. E em 10 anos de experiência, ele já tem mais de 100 trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais. É importante que a gente fale e mostre isso para os nossos alunos, né, para que vocês percebam assim, a importância de realmente estar envolvido com esses eventos, participando, porque a gente realmente cresce muito com isso. E na atualidade está então na África, e aí até eu mesma me perguntaram o que ele está fazendo na África. Eu falei, eu vou saber na hora da palestra. Porque assim, qual que foi a ideia, né? Porque eu fiquei muito curiosa e fiz esse convite para que ele participasse conosco. Porque eu vi via Instagram que ele está, porque eu sei que ele já trabalha há um tempo com algas. E aí eu vi ele falando algo sobre utilizar algas em cultivos sustentáveis. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o nosso programa. Então, aí veio essa ideia de convidá-lo. E aí eu tenho certeza, Dago, assim, agradeço, né, por você estar participando. Eu tenho certeza que, assim, que vai ser muito rica a sua apresentação. Eu estou bem curiosa. Então, eu vou passar a palavra para você. Mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou deixar você se apresentar e qualquer coisa eu estou aqui. O que é? Não. Que horas? Calma aí, Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos. Vou já compartilhar a tela que a apresentação está junto aqui. Quando vocês conseguirem ver, vocês me avisam. Pode deixar. Agora sim. Já está aparecendo. E mais uma vez agradecendo o convite, né? Para mim é sempre um prazer estar participando e colaborando, né? Então, agora eu tô estava até pouco tempo atrás, como já foi falado, eu defendi meu doutorado em fevereiro, né? Então, até um pouco tempo atrás eu estava do lado de vocês também, na academia. E aí, desde março, eu estou como doutor em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade de Brasília. Então, meu nome é Dago Manuel Ribeiro, sou biotecnologista, né? Graduado em biotecnologia. Atualmente eu estou aqui
em Moçambique, em Beira, como professor visitante na Universidade de Zambezi, e também sou CEO da Biotecland, né, uma startup que a gente iniciou logo após eu terminar o doutorado, eu inicio com uma startup, mas eu vou contar isso também na apresentação. Então, a Silvia entrou em contato comigo, falar um pouco sobre algas, sobre agronomia e tudo mais. Eu falei, eu prefiro falar sobre o que eu mais estudo e o que eu mais foco, né? Que é um pouco dessa visão ampla que eu acredito bastante, que é essa trindade, né? Que eu chamo de biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia, né? Então, tem uma profunda conexão. Para mim vai ser um prazer poder apresentar hoje. Então, vamos já iniciando. Então, me apresentando, né? Hoje eu estou aqui, né? Então, Moçambique é uma cidade costeira, tem uma costa muito boa, é um país que fala português. E cheguei aqui em março de 2020. Então, como foi falado, eu sou doutor em biotecnologia, mestre em ciência e tecnologia ambiental, sou biotecnologista. Então, aqui eu estou também como professor, e é isso, né? Muita coisa já fiz e tudo mais. Só para mostrar, 4 anos atrás, né, os últimos 4 anos da minha vida eu passei em Brasília, na Universidade de Brasília, terminando meu doutorado e fazendo um projeto justamente na Embrapa Agroenergia. Então, meu projeto envolvia tanto o pessoal da UNB quanto o pessoal da Embrapa Agroenergia, né? Então, eu gosto de, por onde eu passar, eu trago meus grupos de pesquisa, porque foram aonde eu passei e aprendi muita coisa, né? Então, talvez um dos conhecimentos aqui, que eu não sei, para pós-graduação principalmente, então provavelmente cada um está desenvolvendo uma pesquisa e provavelmente algum deve estar dentro de um grupo de pesquisa. Mas dentro desse caminhar, né? São as pessoas que vão estar ao seu lado. A gente aprende muito com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, desde o grupo de bioengenharia lá do FGD, como o pessoal da Embrapa de Agroenergia, né, no meu co-orientador do grupo de Bioquímica e o pessoal que ajudou muito na parte do meu doutorado também, que é a parte de Física e Automação. Então, eu sempre gostei, né? Então, a Silvia comentou que eu sempre fui multi-projetos, muita coisa, mas eu sempre fui de estar em todos os grupos, porque eu sei que dessa forma você consegue aprender de todos os lados, né? E todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar. Independente de grupo, independente de universidade, independente de região, cultura, se tem educação ou não, independente de idade. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo comigo, que são as pessoas que eu encontro nesse caminho, né? Então, com certeza quis trazer eles junto comigo. E atualmente estou aqui, né, em Moçambique, né? Então, estou fazendo bastante coisa aqui. Uma das coisas é gerenciando um pouco a parte da empresa. Minha empresa, ela em si, eu vou falar no final, mas a empresa em si tá em Brasília, Brasília DF, né? Lusiana, Brasília. Então, estou gerenciando, eu tenho meu sócio e eu gerencio as reuniões tudo online. Então, como faz 6 meses que está tudo online, então continuo gerenciando de fora. E aqui eu já iniciei isolando micro-organismos, já comecei desenvolvendo produtos, então aqui eu já estou realizando algumas vendas do meu bioproduto, que eu vou explicar no final. Também estou tendo a oportunidade de estar com um professor visitante, né? Então, no grupo de economia circular, na Universidade de Zambezi. Também estou em parceria com a Associação Moçambicana de Reciclagem, eles estão instalando alguns projetos de agricultura sustentável, que é um projeto em conexão com a ONU, né? Com projeto das Nações Unidas de Desenvolvimento. Então, para mim, então, diretamente eu estou aí ajudando também nessa parte de desenvolvimento. Então, para mim está sendo bem interessante. E são pessoas, nesse projeto, eu estou ensinando um pouco de agricultura sustentável para pessoas de assentamento, né, moradores de assentamento. Ano passado, aqui em Moçambique, teve um ciclone Idai. E aí, quase 90% da cidade onde eu estou foi atingido pelo ciclone. Então, até hoje você vê teto sem casa, hospital sem teto, escola sem teto, estruturas que todas voaram. Então, Moçambique ainda é um dos piores IDHs do mundo, né? Então, aqui é uma experiência que eu tive a oportunidade de vir para cá e eu não pensei 2 vezes, né? Eu terminei o doutorado, eu defendi dia 20 de fevereiro, 22 de fevereiro, dia 9 de março eu já estava vindo para cá, entendeu? Então, menos de 20 dias eu já terminei, fechei as coisas, arrumei as malas e já vim para minha nova missão. Que para mim está sendo um grande aprendizado, um grande prazer poder estar, isso, né, convivendo com uma outra cultura que fala português e tem uma relação muito profunda com o Brasil.
Então, já iniciando, né, um pouco do que eu vou falar de biotecnologia, biodiversidade e bioeconomia, eu gosto de falar um pouco sobre a situação que a gente tem no mundo, né? Então, o que a gente sabe, que a população tende a aumentar. Então, a FAO, a Food Agriculture Organization, né, a Organização de Alimento e Agricultura, fala que em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Então, a população vai aumentar e vai ser uma população muito mais urbana, uma população com maior poder de consumo, e eles vão precisar comer, vão precisar de energia, e isso vai fazer com que a demanda dessa produção aumente. Então, a gente vai precisar, os dados da ONU também falam que a gente precisa aumentar a nossa produção em até 70%. E ao mesmo tempo que a gente vai ter muito mais pessoas no mundo, a gente vai ter que produzir muito mais na mesma área que a gente já usa, a gente vai estar enfrentando escassez de água e os perigos das mudanças climáticas, né? Que, como, por exemplo, o ciclone que teve ano passado, ele é resultado dessas mudanças climáticas, né? Então, queimadas, aquela questão do clima, né? Eu tenho um cliente no Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina. Ele estava tendo plantação de feijão e o feijão acabou não brotando pelo aquele calor que teve de mais de 40 graus, né? Então, são coisas que vão se tornar cada vez mais comum. E é nesse mundo que hoje a gente está. E é nesse mundo que eu estou bem animado, no sentido de existem muitos desafios para serem cumpridos, né? E nesse sentido de desafios, né? Em 2015, a ONU ela lança uma agenda, né? De 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, é uma forma de compilar um pouco dos muitos desafios que a gente tem no mundo, né? E vários filósofos direcionam como é importante que o mundo, de uma certa maneira, olhe para o mesmo ponto, né? Para os mesmos problemas, para que a gente consiga realmente criar soluções juntas, né? Pensando globalmente e agindo localmente. Mas sempre quando eu falo a situação que a gente está e o futuro que a gente quer, né? Então a gente quer um futuro com erradicação da pobreza, agricultura sustentável, combate às mudanças climáticas, água limpa, saneamento, cidades sustentáveis. Então, são alguns dos objetivos que a gente tem que estar sempre ligado, porque é para onde a gente tem que estar direcionado. E é isso, né? E nesse contexto, construir esse mundo, né? Esse mundo sustentável, onde seja mais justo, seja preservado mais. E nesse sentido, é o que a gente tem que construir, né? Bem, então, nesse contexto, né, para a construção desse mundo verde, né, desse mundo sustentável, esse mundo green, eu trago essas 3 ferramentas, né? Então, a biodiversidade, a biotecnologia e a bioeconomia. Então, eu divido que é como se fosse uma lógica, né? Então, a biodiversidade é um pouco entender um pouco a vida, a natureza, o meio ambiente, e de uma certa maneira é o substrato que pode ser utilizado utilizando uma ferramenta, né, que no caso é a biotecnologia, que é um ofício, uma ferramenta, que pode realizar uma transformação e para no final gerar valor, gerar emprego, gerar economia e sustentabilidade. Então, eu acredito que esses 3 tópicos estão muito conectados. No geral, eles são distintos, né? Então, a gente acaba aprendendo muitas vezes sobre biodiversidade num local, biotecnologia em outra, mas hoje meu objetivo é cada vez mais clarificar o quanto essas 3 ciências elas estão muito conectadas. E é importante que ela esteja conectada, porque só que uma última coisa que é a bioeconomia ser um grande agente para poder preservar a biodiversidade. Mas aqui, começando aprofundando um pouco de cada tema, né? Então, biodiversidade. Biodiversidade é nossa riqueza da diversidade biológica, né? Então, quando a gente fala isso, a gente tem animais, plantas, micro-organismos, insetos, animais marinhos, animais terrestres, voadores. Então, a gente sabe que existe muita biodiversidade que a gente muitas vezes não foi nem descrita, né? Então, é um pouco do que a gente colocou no começo, né? A gente nasce de uma civilização, antropologicamente falando, de coletores, né? Catadores e coletores, então a gente ia atrás do que dava para comer e sabia, tinha um conhecimento muito da nossa região, e no final a gente, com a revolução tecnológica, a gente acaba escolhendo alguns tipos de plantas e que a gente acaba introduzindo na nossa alimentação, na nossa produção, só que ainda hoje você tem vários outros alimentos e potenciais bioprodutos que estão desconhecidos. Então, nesse contexto que elenquei até tem um mestrado na UFGD de bioprospecção.
Então, essa ideia de prospectar esses insumos biológicos, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, né, proteger a biodiversidade é preservar a natureza que está ao nosso redor, né? Entender aquela planta que ninguém estudou, entender aquele inseto que ninguém nunca nem viu, porque ali dentro você pode ter respostas para muita coisa, né? Então, e é nesse contexto, né, que é uma evolução e cada organismo, cada filo, cada espécie, cada gênero guarda diferentes informações genéticas, né? Diferentes formas de viver, e muitas vezes observando essa natureza a gente consegue entender um pouco melhor e como podemos gerar mais valor, né? Então nesse contexto de DNA, né? Então, não sei se todo mundo tem esse contexto. Então, no caso, o genoma é o nosso DNA. Então, todos nós aqui, todos os animais, todos os organismos vivos, seja uma pequena bactéria ou até um ser humano, todo mundo tem esse genoma, né? Que são as informações genéticas. Então, onde é um livro, né? Então, cada cromossomo é um capítulo, né? Então, o livro é o genoma. Então, fazendo essa analogia, né, com um livro, né? Então, o genoma é o livro da vida, que é o que está escrito toda a nossa, o que nós somos, que é o que cada um aqui tem o seu próprio genoma. O código genético, os cromossomos, o DNA, parágrafo, os genes e as letras, né? Então, de uma certa forma, cada ser humano, cada organismo vivo, você tem um código genético. E cada código genético tem uma sequência de genes, é um alfabeto, é como se fosse um texto diferente. E aqueles textos podem ter informações importantes para poder gerar, seja benefícios para a agricultura, medicinais, a vacina, né, quando a gente fala de desenvolvimento. A gente tem que ter um conhecimento de qual o DNA que tem, o DNA do vírus, qual pedaço que tem, que pode estar desenvolvendo para poder construir. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente nunca pode esquecer que cada pequeno organismo tem o seu código genético. E é esse código genético que, se a gente não tem um profundo entendimento das espécies, a gente perde a oportunidade de estar desenvolvendo tecnologias, né? Então, por isso que essa é a grande importância da biodiversidade, né? De realmente preservar essa informação genética, que pode ser útil para estar desenvolvendo realmente desde... tinha um projeto, né, menina da Embrapa que copiou o DNA da teia de aranha e construiu uma bactéria, engenheirou uma bactéria que produzia teia de aranha. Então, isso são vários exemplos, né? Então, quando você entra na biotecnologia e as possibilidades de transformação e o que já é utilizado, né, o que já existe, os exemplos são vários, né? Então, por isso que a biodiversidade ela é algo que a gente tem que sempre prestar atenção, porque é algo que hoje eu já desenvolvi, né? Então, todo lugar que eu vou e exploro, eu fico olhando as cores diferentes, as formas diferentes, os animais diferentes, porque em cada cantinho tem uma informação que ainda não foi lida, não foi vista, né? Então, eu, como biotecnologias, ou todos nós aqui como pesquisadores, a gente tem que ter esse olhar treinado, né? Entender que cada micro-organismo, cada planta, cada rocha, cada pedaço de solo é conectado, né? É todo um ecossistema, né? Então, como aqui todo mundo aqui é da área do ambiente, praticamente, né? Eu não sei os alunos todos, mas pelo menos os professores são todo mundo da área do ambiente, então aqui já é uma coisa normal, né? Entender que cada organismo tem uma função no ecossistema. E é isso que a gente nunca pode esquecer. E buscar isso, entender isso, que é a parte mais bonita da vida, né? Da ciência. Como cientistas, entender o mundo que nos cerca. Quando a gente fala de micro-organismo também, né? De ecossistema, entender que o nosso próprio corpo, ele é um ecossistema cheio de micro-organismos, né? Então, já se sabe que dentro do nosso corpo já existem mais micro-organismos do que células humanas. Já se sabe também que muitas questões de obesidade, ansiedade, comportamento de humor, muitas coisas também podem estar ligadas, alergias, né? Também estão ligadas à própria microbiota, né? E eu gosto de falar isso porque é para entender um pouco que como, de tão grande que é entender que a gente sabe muito pouco ainda, né? O que a gente sabe é muito pouco, perto da possibilidade, principalmente para todos os cientistas que estão na área de microbiologia, na área de meio ambiente. E eu gosto desse daí para dividir, de uma certa forma, a questão, e aí eu puxo um pouco sardinha
para mim, que eu trabalho com algas, né? Mas também para todo mundo que trabalha com plantas, né? A grande diferença entre organismos, né? Então, eu gosto de dividir principalmente isso, né? O pessoal que é fototrófico, o pessoal que conseguir captar carbono, conseguir, utilizando a luz, conseguir desenvolver energia, né? Ter energia para poder crescer e produzir, e o pessoal que é outros organismos que são quimiotróficos, né? Então precisa de uma certa forma uma fonte de carbono, principalmente açúcar, né? Carboidrato, matéria orgânica. Então eu gosto de dividir esses tipos de micro-organismo, né? Então tanto micro-organismo quanto macro-organismo. Mas entender que dentro desse mundo que a gente viu, que a gente colocou, ainda existem muito mais tipos de classificação. Então, é um pouco da visão que eu quero passar no sentido de biodiversidade e diferença de entender o próprio ecossistema. E quando a gente fala de biodiversidade no mundo, né, ainda existe muita biodiversidade intacta, mas também existe muita perda de biodiversidade, né? Então, muitas regiões que acabam sendo exploradas sem nenhum controle, né? É isso, né? Tem regiões do mundo devastadas que realmente aconteceu essa perda de biodiversidade. Eu acabei não trazendo esse dado, mas existe um dado que coloca que nos últimos 50 anos a gente já perdeu mais biodiversidade do que todos os outros anos antes, né? Então eu acho que é um contexto que a gente tem que entender, claro. Eu gosto de começar por biodiversidade, entender como ela é importante, entender o ponto que a gente está. A gente está perdendo ela a cada dia, cada ano se perde mais biodiversidade, né? E é nesse contexto que a gente começa a correr um grande risco, porque a gente precisa da riqueza genética, porque só assim a gente garante que a gente vai ter possibilidade de resistir a diferentes tipos de doenças, desenvolver plantas resistentes a doenças, fazer aqueles cruzamentos. Então, quanto mais pobre a gente é de biodiversidade, mais vulnerável a gente se torna. Isso em questão de planeta mesmo. E aqui já trazendo um pouco de hotspot, né, que é a ideia de vários pontos importantes que surgem em vários tipos de biodiversidade. Então, biodiversidade não é quantidade, mas sim o número de espécies diferentes, né? Então, a riqueza que existe de diferença de espécies. Porque isso é importante, porque isso te dá possibilidades de poder, né, misturar biodiversidade, entender, fazer simbiose. Então, a parte de o que a gente pode fazer a partir do momento que a gente conhece a nossa biodiversidade, ela é realmente extensa. Então, aqui trazendo um pouco sobre o Brasil, né, eu trago mais essa questão, acho que todo mundo do Brasil sabe, o grande potencial de biodiversidade, né, seja plantas, animais, micro-organismos, insetos. Também é tanto a nossa Amazônia verde, como a conhecida Amazônia azul. Então, é entender o tanto de organismos que a gente conhece, mas conhece pouco ainda, né? E como poderia, e como é importante que a gente cada vez encontre formas de aumentar esse conhecimento, né? Então, algo que está crescendo muito é a própria ideia do ecoturismo, né? Então, eu acredito muito nesse sentido de educação, da importância dos seres, né? Então, como eu disse, todos vocês aqui são da época do meio ambiente, então talvez vocês também sejam fascinados com essa grande diversidade que existe, né? Bem, só para contar um pouco, né? Eu estou aqui em Moçambique fica aí no chamado África Oeste. Então, a gente tem fronteira com Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Então, são vários países ali. Na frente, atravessando Madagascar. Então, é uma região bem... A apresentação. Pode falar. Oi? Para mim sumiu, para outras pessoas também sumiu? Sim, sumiu também. Faz já uns... Agora. De compartilhar. Isso, parou de compartilhar. Tá, eu vou voltar e vou compartilhar novamente. Tá. Mas até ali tava, né? Até ali estava tudo bem, foi só agora. Tá, eu vou colocar aqui novamente. Isso ocorreu porque está ativado. Estão ouvindo bem, né? Está ativado o compartilhamento para todos os participantes. Se tivesse como deixar só com ele, alguém clicou sem querer. Ah, tá, entendi. E aí, o que eu faço para deixar só com ele? Eu não sei, eu conheço mais o Zoom. Tá. Tem que ser no começo lá, Silvia, colocar ele como a única apresentadora. Isso, nas opções de reunião. Opções de reunião nos 3 pontinhos. Tá.
Tá. Eu tentei colocar aqui, mas eu acho que não foi, né? Eu acho que está carregando. Ah, tá. Espera só um pouquinho. Caso vocês consigam ver, me avisem. Não tá, não. Eu estou tentando colocar aqui aquela questão de só ele, eu não consigo, porque aparece assim, pessoas específicas, ok, mas e aí, como ele não tem um e-mail, por exemplo, da instituição tal, não sei se não aparece, eu acho. Você colocou ele como apresentador, Silvia? Não, eu não sei se eu consigo fazer isso, porque ele entrou pela internet, ele nem tem um aplicativo, sabe? Ah, tá, entendi. Tá bom. Eu acho que você vai precisar. Você já parou de compartilhar e está compartilhando de novo? Sim, compartilhei e compartilhando de novo. Mas não estão vendo, então? Não. Ninguém está vendo. Agora sim, agora voltou. Estão vendo? Ok. O mapinha de Moçambique? Ok. Então aproveitando, né, apresentando um pouco de onde eu estou, então já falaram aqui, agora já deve ser umas 8 horas da noite. Então estou aqui em Moçambique. Então Moçambique está numa região na África Oeste, que é uma região muito rica, né? Então exatamente no sul da África, nessa região que inicia a humanidade, né? Então historicamente os antropólogos falam que nessa região é o berço da humanidade. Então para mim é realmente um grande prazer. E aí eu estou bem no começo ainda, então eu quero poder estar cada vez mais aprofundando o conhecimento na biodiversidade daqui. Mas é isso, né? Então, Moçambique é vizinho de Tanzânia, Malau, Zâmbia, do Zimbábue, Eswatini e África do Sul. Então, é realmente uma região, tem muitos países daqui da África que, com riquezas, tanto de biodiversidade quanto de minerais também. E é isso, né? A África, muitos falam que é o continente do futuro também, pela riqueza que possui. Mas é isso, ainda continua sendo é muito turístico, principalmente baseado em agricultura, mas também não é tão grande, tem pouca indústria, pouca coisa, querendo um país com muita dificuldade e atinge um crescimento, né, mas por ser tão pouco desenvolvido, o crescimento, então ele é um país que cresce, por exemplo, esse ano teve crescimento, mais de 1%, mas é tão pequeno que esse crescimento por porcentagem não é tão relevante e é que tem os piores IDHs do mundo, né? Entretanto, é uma cidade cheia de parques nacionais, né? Então, aqui eu tive a oportunidade de conhecer só um pedaço de Chimanimani, que é uma região, conhecer umas grutas, mas é uma viagem que eu fiz, então tem na lista várias viagens aí de parques nacionais, então perguntaram se tem grandes animais, né? Tem sim. Então, uma região aqui também tem o rio Zambeze, que é uma região de Mar Romeu, que é um rio que é o terceiro maior rio da África. Então, começa lá perto da Etiópia, embaixo da Etiópia, e vai descendo, então passa por vários países. Tem muitos peixes e mais de 100 espécies de peixes são endêmicos ao rio, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, no Brasil a gente tem o Rio Amazônia, mas tem vários rios em todas as regiões e vários locais que muitas espécies que são dali, endêmicas, né? Que você só encontra ali. Então, essa é a beleza de estudar o meio ambiente, porque você tem a oportunidade de estar explorando e descobrindo coisas que até então ninguém nunca encontrou e foi ver. E aí é um pouco, né, de alguns animais que tem em Moçambique, né, mas eu compartilhei mesmo só para entender que a biodiversidade, ela tem tanta questão de informação genética, mas também ela pode ser usada para preservação, todas essas tecnologias, e também de turismo, né, então aqui é uma coisa que tem o próprio safari, porque é isso, né, os animais são coisas belas e maravilhosas, então é uma oportunidade muito interessante. Então, falar de biodiversidade também não trazer um pouco dos grandes animais que chamam, né? Então, é um pouco das fotos por aqui. Bem, então, um pouco da biodiversidade que eu quis passar, de tanto que tem, do como é importante, das moléculas, e agora eu vou passar um pouco para a biotecnologia. Bem,
Biotecnologia, então, digamos que uma menininha aí, mas poderia ser, é uma profissão hoje, né? Então, eu sou graduado em biotecnologia, então é uma graduação, cresce, tem várias pessoas, mas antes de ter a graduação, ela era uma técnica, né? Então, provavelmente, mesmo vocês aí, não sendo graduados ou não passando por biotecnologia, vocês muitas vezes fazem biotecnologia. Então, para pesquisadores, né, que extraem os extratos das plantas e usam isso, eles se enquadram em biotecnologia. Então, utilizar os substratos, usar recursos biológicos, toda aquela biodiversidade. Quando você usa, eu falo da biodiversidade, se você usa aquela biodiversidade e desenvolve uma técnica, um ofício para ser aplicado para gerar um bem, um produto ou serviço, isso já é considerado biotecnologia. Então, afinal, o que é biotecnologia? Então, a gente pode definir como a bio é vida, o técnico é arte, ofício, e logia é o estudo. Então, uma diferença bem rápida da ideia de biologia e biotecnologia é que biologia é o estudo da vida. Então, você estuda os seres vivos, né? Agora, biotecnologia é o estudo dos seres vivos para desenvolver uma tecnologia, uma arte, um ofício. Então, a grande diferença é que o nosso curso ele é focado para desenvolvimento de produtos, bens ou serviços. Então, desde a nossa primeira aula, a gente já tenta entender como que a gente pode transformar um insumo em um produto. Então, a definição que a Convenção de Diversidade Biológica deu em 1999, que é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então, hoje já há alguns anos, já passada essa questão de conceito de biotecnologia, a gente tem biotecnologia agrícola, biotecnologia do meio ambiente, biotecnologia animal, biotecnologia para a saúde, biotecnologia industrial, e aí tem bioinformática, que entra na parte de biotecnologia digital. Então, hoje a gente sabe que biotecnologia ela é um nome que abrange várias outras técnicas de diferentes setores, né? Então, é um curso para quem tem faculdade, na UFGD, vou dar um exemplo, que é onde eu fiz biotecnologia, uma coisa que a gente sempre falava, né, que o estudante de biotecnologia, ele está em todas as faculdades. Então, você tem um estudante de biotecnologia que está lá extraindo extrato de plantas, você tem um outro lá na parte animal, você tem um outro menino estudando vacinas, você tem outro pessoal da biotecnologia na parte de entomologia dos insetos, você tem outro biotecnologia na parte de administração, direito, na patente. Então, biotecnologia é um ramo muito grande que hoje a gente considera como uma forma de agregar valor àquela biodiversidade. Então, toda vez que a gente consegue encontrar uma biodiversidade, seja planta, macroanimal, micro-organismo, inseto, e consegue desenvolver um produto, serviço, uma utilização específica que tem um porquê, aquilo é uma atividade de biotecnologia. Então, quando a gente fala de biotecnologia, pode falar. Desculpa interromper, mas assim, agora me surgiu uma dúvida entre biotecnologia e bioprospecção. Porque bioprospectar também não é desenvolver algo assim, igual da mesma forma que a biotecnologia? Não necessariamente, né? Porque o prospecção ele tá mais ligado a buscar, né? Então você pode, por exemplo, prospectar para um museu. Então você vai guardar para preservar, banco genético, né? Então o bioprospectar ele entende que você vai prospectar para algo. E aí sim, é um micro-organismo para desenvolver algo. Aí entra a biotecnologia junto. Mas a bioprospecção está mais conectado a entender a biodiversidade, então está mais conectado à biodiversidade do que necessariamente a biotecnologia. Mas a partir do momento que você encontra um micro-organismo de interesse, e aí nisso você faz um processo, seja para fermentação, seja para alguma vacina, algum extrato que você vai usar para pragas ou para fazer a questão de alopatia, então aí você está dando uma função. A partir do momento que você dá uma função, ele se torna biotecnologia. Mas estão conectados, os três termos estão conectados, porque, por exemplo, fazer cerveja é um processo biotecnológico. Só que fazer cerveja você usa a biodiversidade, insumos, né? Seja a levedura quanto a própria cevada, o malte.
Só que cerveja ele é um processo bioeconômico, ele gera bioeconomia, então ele é um processo que gera dinheiro. Então, um pouco do que eu quero trazer é entender que essas áreas são conectadas. Só que a bioprospecção não necessariamente, né? Então, porque, por exemplo, eu posso ter um laboratório só de genética de milho, já que o milho está aqui na planta, né? Então, eu não preciso procurar novas, eu vou só alterar. Então, a biotecnologia ela pode existir sem a bioprospecção, mas a bioprospecção está na ideia de conhecer a nossa biodiversidade. Então, a partir do momento que você vai lá no Pantanal e vai procurando coisas, você está bioprospectando, mas não necessariamente você sabe o porquê. Você pega uma planta lá, você traz, você bioprospectou, você vai tentar produzir, mas enquanto você não usar um sistema, ou transformar aquilo em tecnologia, aquilo ainda não é biotecnologia, aquilo é só bioprospecção. Mas sim, você bioprospecta para algo, seja para alguma função. Obrigada. E aí, não, que isso. E aí, sobre biotecnologia, é um termo novo, né, de uma certa forma, né, então, o termo nasce na década de 50, porque é bem conectado à descoberta do DNA, RNA, as moléculas genéticas, transformar geneticamente. Então, teve toda uma área de engenharia genética, essa evolução da biologia molecular, e nessa época surgiram novas empresas que trabalhavam com essa biologia molecular, que eram as biotechs. E aí esse termo se tornou referência. Entretanto, quando a gente aprofunda um pouco mais na biotecnologia, você sabe que a biotecnologia existe há muito tempo. Então, você tem aí desenhos dos egípcios, né, produzindo vinho, produção de cerveja, que são bebidas milenares, a própria fermentação de leite, produção de queijo, a seleção, melhoramento genético, né? Então, um exemplo bem comum é a ideia do milho, né? Então, o milho que a gente conhece hoje, ele não era assim. Alguém selecionou os milhos que eram melhores para alimentar e foram selecionados, maiores e mais gostosos, e hoje o milho que a gente tem. Então, para mim é muito... tem até uma tabelinha que fala, tipo, alguns tipos de plantas só existiram recentemente, questão de misturas e foram surgir. Então, a biotecnologia ela ainda hoje existe tanto para fazer novas espécies quanto para selecionar as melhores espécies. Não é nenhuma... eu não sou leviano dizer que todas as plantas que hoje existem no mercado, praticamente, essas indústrias comerciais, todas têm algum tipo de processo biotecnológico, seja para selecionar a melhor espécie, ou seja para fazer algum tipo de cruzamento, ou mesmo para o processo de transporte e preservação. Então, tudo envolve um pouco desse conhecimento que existe há milenar, só que hoje ainda se torna hoje que se torna um pouco mais conhecido. Então a gente tem essa linha do tempo, né? Então a gente divide um pouco sobre os ancestrais, né? Então essa biotecnologia, eu até na minha tese eu coloco, né? As primeiras pessoas que utilizaram, seja algum extrato para fazer algum remédio, ou fermentação, então nessa época não era cientista, então esses nomes cientistas não existia. Então eles eram os alquimistas, os próprios bruxos, ou os curandeiros, né? Então esses ancestrais tinham muita sabedoria que hoje a gente consegue traduzir isso, né? Traduzir em moléculas, traduzir em processos e traduzir agora também em questão de DNA. Então a gente tem a biotecnologia clássica, que é um pouco mais recente, quando a gente já tem esse conhecimento que o micro-organismo existe. O micro-organismo foi descoberto lá em 1600, então não é tão recente, mas é recente. O microscópio ele é de 1800, entendeu? Então você vê que 200, 300, 400 anos, então a parte de entender um pouco essa parte de microbiologia, entender essa parte de ciência é algo recente. Então é algo que ainda está se construindo. Quando a gente chama essa biotecnologia moderna, que aí é essa parte de 1950, nessa região que começa a entender um pouco mais sobre genética, a questão dos antibióticos, a questão do DNA, dos anticorpos, PCR, e aí transgênicos, e é isso, né? Agora, para onde a gente vai? Então isso é algo que a gente está construindo. Então o futuro da biotecnologia ainda não foi construído. A gente tem alguns insights, mas é algo que é realmente... Por isso que esses novos profissionais que existem, é importante que entendam o grande potencial que tem, tanto entender e identificar essa biodiversidade, quanto saber transformar isso para transformar algum produto bem ou serviço.
como falei, né? Então você tem tanto a biotecnologia clássica, que é uma biotecnologia mais tanto a questão de produção de penicilina, os queijos, os salames fermentados, molhos fermentados, quanto a própria questão da agricultura, né? Seleção tanto de animal quanto vegetal. Então tudo, muito do sistema produtivo que existe hoje foi melhorado geneticamente. Então, são processos milenares, né? E hoje a gente tem essa parte mais moderna, né? Seja a produção, por exemplo, da insulina humana, que hoje, antigamente, você era extraída uma parte do porco, e hoje em dia, do bezerro, e hoje em dia você consegue produzir através de bactérias, né? A parte da produção da vacina, a identificação, o sequenciamento do nosso DNA. Então, são outros, é o que a gente chama de biotecnologia moderna. Mas é isso, né? A gente está vendo a história acontecer. E quando a gente fala de biotecnologia do futuro, hoje em dia a gente tem desde a própria questão de engenharia genética, engenharia de proteínas, engenharias de genomas, você tem o controle em estufas, então a gente tem agora as fazendas urbanas, todo esse controle, a gente consegue acompanhar toda essa tecnologia acontecendo, clones de plantas, reatores, então aqui tem um reator de microalgas, né, esse verde aqui, então micro-organismos crescendo em reatores, e aí tem a própria vacina que é produzida, que é um processo biotecnológico, aqui do outro lado tem reatores, que é reator de cerveja, mas entender que hoje existem vários processos que já usam biotecnologia, seja na área de energia, na área de alimentos, na área da agricultura, na área industrial e na área da medicina, que também é muito importante. Mas é entender que são processos e formas que não tem como parar mais, né? Então isso é algo que vai continuar e quanto mais a gente entender, mais a gente vai estar desenvolvendo bens, produtos e serviços. E só para colocar a última top da biotecnologia foi o Prêmio Nobel, né? Então, para quem acompanhou o Prêmio Nobel de Química desse ano foi para duas pesquisadoras, né? Duas mulheres, muito, muito bom isso, Manuela e a Jennifer, que desenvolveram faz uns 10 anos a CRISPR-Cas9, que é uma nova forma de fazer alteração genética. Então, para você ver que ainda hoje isso está acontecendo. Essa é uma técnica nova que deu Nature a primeira publicação, e aí hoje já ganhou um Nobel, então você vê que é uma técnica nova de poder transformar. Então, a partir dessa técnica, novos micro-organismos vão estar surgindo, novos organismos geneticamente modificados vão estar surgindo. Isso é uma descoberta, mas quem sabe que no futuro a gente pode ter outras descobertas nesse sentido. Então, é só para estar dizendo que é uma ciência que continua a crescer e continua em modificação. Então, é só um dado aqui, esse dado é acho que de 2016, e aí coloca um pouco sobre a questão de transgênicos, né? Então, hoje o Brasil, para quem conhece, praticamente todo o milho e soja do Brasil é transgênica. Os Estados Unidos é o país que mais produz transgênico. Então, querendo ou não, ainda é uma tecnologia que, por exemplo, existe vários tipos de transgênico, né? Então, por exemplo, tem um arroz dourado, né? Que é um arroz que foi modificado para produzir beta-caroteno. Então, por exemplo, na África, que é um país que sofre com muita desnutrição, então eles comem muito arroz, né? Acaba produzindo fácil, que vem tanto na África quanto na própria Ásia, come muito arroz. E aí esse arroz, ele pode dar, como não tem nutrientes, muitas vezes ele tem uma desnutrição. E isso pode causar vários problemas. E aí essa questão da vitamina, do beta-caroteno, é para reduzir a chance de cegueira. Então tem uma doença que acontece quando você tem essa deficiência de vitaminas. Então, são alguns exemplos que existem de utilização. Hoje, praticamente 90% dos transgênicos que existem estão, que eu chamo que o grande problema é o monopólio tecnológico, né? Então, o transgênico praticamente está na mão de poucas empresas e está conectado diretamente com a parte de agroquímicos, né? Mas existe uma necessidade pelo fato de ser uma agricultura tropical, mas resumindo, a tecnologia ela não peca essa transformação, porque a gente pode estar utilizando para várias outras questões ligadas à bioenergia, ligado à questão de desnutrição alimentar. Mas é algo que já está presente, né? Então, não é uma questão que a gente tem que discutir ou não, se é bom ou não. Já é algo que está no mundo inteiro e algo que não vai parar. E até existe um movimento muito grande, né, de ganhadores de Nobel e tudo mais, em defesa dos transgênicos, porque
é uma tecnologia que vai poder ajudar a gente a resistir às mudanças climáticas, né? Como eu falei, o feijão do meu cliente que eu tenho em Nova Granadina, ele, pelo calor de 41 graus, ele não aguentou e não brotou. Então, de uma certa forma, se a gente tivesse um feijão resistente a essa alta temperatura, você teria uma chance maior de ter aquela produção. Então, a gente vai precisar de plantas que resistam a maior temperatura, a gente vai precisar de plantas que resistam a pragas, a gente vai precisar de tudo isso. Então, é algo que é importante que a gente entenda que são tecnologias que que é uma evolução, né? Que veio para ajudar também. Quando a gente fala de biotecnologia, eu também queria trazer, né, a Johanna Dobenrein, que ela é tcheca, né, mas ela veio aqui para o Brasil muito tempo, desde novinha. Então, era uma pesquisadora da Embrapa, que ela foi a quem desenvolveu toda a tecnologia de fixação de nitrogênio, né? E hoje 80% da soja no Brasil utiliza fixação de nitrogênio com inoculantes. Então, isso é um tipo de tecnologia que foi desenvolvida graças ao entendimento da biodiversidade. Então, se conheceu que existia um micro-organismo que fixava nitrogênio. Então, hoje se economiza bilhões de dólares em utilização de menos nitrogênio, fonte de nitrogênio, que principalmente ureia, né, que é a base de fontes não renováveis e também querendo ou não, causa alguns tipos de degradação ao meio ambiente. Mas é uma tecnologia que foi diretamente conectada à biodiversidade. Então, na história, ela é uma pesquisadora da Embrapa, ela viu que tinha plantas que cresciam mais quando tinha esses nódulos. E aí ela foi aprofundando, e hoje a gente tem todo esse conhecimento e o uso dos fixadores de nitrogênio, que são principalmente bactérias que fixam nitrogênio. Mas também tem fungos e algas que também fazem esse serviço. Por fim, um pouco da bioeconomia, né? Um pouco que é isso, né? É importante que a gente conheça a nossa biodiversidade. Então, conhecer o que a gente tem na Amazônia, conhecer o que a gente tem no Pantanal, no Cerrado, conhecer da Mata Atlântica, conhecer o que a gente está aqui na savana. Então, é importante que a gente conheça. É importante que a gente saiba como a gente faz isso, seja propagar. Então, existem várias plantas que hoje a gente não sabe nem como cultivar. Então, isso é também biotecnologia, entender como aquela planta funciona para poder propagar, seja através de micropropagação, seja propagação normal, direta, ou vários outros tipos de propagação vegetativa. É importante que a gente... E, por último, é importante que esse serviço também agregue valor. Porque, não vou dizer infelizmente, mas vivemos num mundo capitalista, né? Então, vivemos num mundo onde as coisas, elas precisam, de uma certa forma, dessa economia. Então, muitas pessoas têm essa mentalidade de preservar por preservar, mas hoje já é certo que o que vai se ganhar é aquele preservar, porque sabe que gera renda. Então, preservar a biodiversidade, ela é importante não só, como eu falei, da questão de todas as moléculas, informação genética que a gente pode descobrir, mas também o que saiu um artigo recente falando sobre a importância da Amazônia para as chuvas no Mato Grosso do Sul. Então, existe todo um ecossistema que existe graças a essa preservação da natureza. Mas entender que a bioeconomia ela é importante porque ela é o grande motivo que vai incentivar as pessoas a preservarem a natureza. Então, a biodiversidade ela se torna importante a partir do momento que você consegue gerar bioeconomia. Então, não é uma coisa minha, né? Eu sei que a biodiversidade é importante por si, só por existir pela beleza. Mas no mundo que a gente vive hoje, se a gente consegue mostrar o grande potencial de geração de renda que a bioeconomia possui, isso com certeza é mais do que motivos para a gente poder continuar preservando. E esse é o futuro, né? Então, quem acompanha muito o movimento da Europa, o quanto de movimento de economia baseada em insumos biológicos e também a ideia da economia circular, né? Então, e nesse contexto de economia circular, a biodiversidade ela é imprescindível, né? Porque ela que é a que se regenera, que cresce, que consegue se produzir. Então, são indústrias conectadas, né? Então, uma indústria baseada em insumos biológicos e é realmente conectada a essa economia circular. Então, de uma certa forma, o desenvolvimento sustentável, ele não é necessariamente produzir sem degradar ou sem usar, mas sim garantir que os insumos que existam hoje sejam sustentáveis para a próxima geração. Então, essa é a mudança que o mundo vai ocorrer. Então, hoje,
praticamente tudo que a gente tem na nossa casa, né? Por exemplo, desde produtos de limpeza, produtos de banho, produtos que a gente usa na agricultura, produtos que a gente, nosso alimento, muito é baseado, muita coisa em indústria química. Infelizmente, hoje, a química, a engenharia química, até uma vez eu vi uma palestra, né, de era um diretor da Corbion, que é uma empresa gigantesca de biotecnologia, e ele falando sobre a farra da engenharia química acabou, porque é nesse sentido, né? Muita coisa hoje que a gente tem, ela tem essa indústria química, mas cada vez mais está se tornando biológica. Então, esse é uma transição que todos nós aqui já estamos vendo, então muita coisa a gente já consegue acompanhar, mas isso vai se tornar cada vez maior, cada vez mais essa economia baseada em insumos biológicos, ela cresce, ela vai se tornar importante no mundo. E quando a gente fala de bioeconomia, isso entra muita coisa, né? Entra a própria agricultura, que já é uma força no Brasil, mas vai cada vez mais a produção de alimentos, ela deve se tornar global. As florestas, a parte de aquacultura, madeira, têxtil, comida, alimento, tabaco, papel, biocombustível, a indústria farmacêutica de plásticos que são baseados em insumos biológicos e bioeletricidade, né? Então, esse é alguns dos números que saiu numa avaliação europeia, né, que saiu da União Europeia, dados, né, então, que geram mais de 18 milhões de empregos, e movimenta mais de 2 trilhões de dólares, de euros, né? Então, é entender que essa bioeconomia ela já existe, né, mas vai se tornar cada vez mais processos que hoje são baseados em insumos químicos, principalmente, ela cada vez mais vai se tornar baseado em insumos biológicos. E essa bioeconomia, para que ela aconteça, ela precisa de uma conexão, né? Então, por isso que eu insisto muito em dar esse tema, né? Então, é um tema, de uma certa maneira, bem amplo. Os 3 temas que eu peguei, né? Biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia, são temas amplos, mas para entender que são temas conectados e precisa essa conexão. Tanto hoje eu estou muito do lado do empreendedorismo, né? Que até daqui a pouco já vai chegar a minha parte de apresentar um pouco da minha empresa, mas também é importante que as instituições elas também consigam cada vez mais entender a importância da biodiversidade, da biotecnologia e da bioeconomia. E também o nosso governo, né, possibilite cada vez mais novas possibilidades. Saiu esse ano, estão fazendo um marco legal dos bioinsumos. Então, esse é um grande avanço, né, entender que toda a nossa agricultura, seja para vegetal ou animal, ela cada vez mais vai ter a utilização dos bioinsumos. Então, é um mercado gigantesco que está aí para ser explorado. E como exemplo, né, eu vou dar 2 exemplos de biorefinaria, né, mas é mais para entender um pouco como é muito interessante como funciona essa ideia da biotecnologia, né, da bioeconomia. Por exemplo, você tem a produção de etanol, né, produção de cana-de-açúcar. E é muito interessante que dentro da produção eles conseguem decidir se eles vão produzir mais açúcar, se eles vão produzir mais etanol, se vai ser anidro, se etanol anidro, se etanol hidratado. Então, as grandes indústrias que conseguem ter essa mudança de acordo com a demanda do mercado, essa é uma vantagem da indústria biológica, né? Então, aquele mesmo bioprocesso você consegue direcionar para diferentes mercados. Esse é o exemplo da cana-de-açúcar, né? Além da questão da bioeletricidade também, né? Que hoje é um dos principais subprodutos, é a bioeletricidade, sem contar também do etanol de segunda geração, que também é um outro bioproduto que pode estar acontecendo. Mas é entender a variedade de produtos que podem surgir de uma mesma indústria. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da Miris. A Miris é uma empresa de biotecnologia e ela tem uma indústria, né, de biotecnologia, então ela é baseada principalmente ela usa como sumo cana-de-açúcar e ela tem micro-organismos modificados, né, geneticamente modificados. Então, quando eu cheguei a visitar a planta delas lá em Campinas, tem um parque tecnológico, tem uma planta da Miris que eu visitei, e lá eles explicaram, né? Então a gente faz a produção de acordo com a demanda, então a gente assina um contrato. Então, se uma empresa quer algo mais ligado à medicinal, a gente faz uma produção, a gente coloca um micro-organismo que produz aquela molécula que dá para fazer aquele remédio. Se a demanda é um pouco mais para a parte de cosméticos, a gente coloca aquele outro micro-organismo para produzir algo que a gente vai estar utilizando para a formulação do cosmético.
ou a gente vai usar aquele outro micro-organismo para produzir alguma fragrância, algum aroma, algum sabor, alguma fragrância. Então, é um pouco, numa mesma estrutura de reatores de biorefinaria, você tem possibilidade de desenvolver diferentes tipos de produto, né? É como uma fazenda que você consegue, na mesma terra, produzir diferentes cultivares. Mas é entender que a biotecnologia, como biorefinaria, ela também tem esse poder, de poder atacar diferentes indústrias de acordo com o que está acontecendo, né? Então, o óleo está caro, então vamos produzir óleo. Combustível, o diesel. Então, são várias moléculas que você pode estar usando a mesma estrutura produtiva para produzir diferentes produtos. E por fim, né, já finalizando, eu gostaria de apresentar a minha iniciativa, né? Então, eu sou o CEO da Biotechland, e aí eu trago o futuro da agrobiotecnologia chegou. Então, nosso principal uso é microalgas, né? Então, microalgas são essas bolinhas, são a foto minha da minha pesquisa de doutorado. Então, são micro-organismos unicelulares que fazem fotossíntese. Então, é o organismo que mais tem uma eficiência fotossintética, enquanto as plantas normais têm de 1 a 2%, menos de 2% de eficiência fotossintética, a cana-de-açúcar tem 4%, a microalga ela ultrapassa 21%. E tem pesquisas que colocam que ela tem potencial até de chegar a quase 50% de eficiência fotossintética. Então, você vê o grande poder dela de crescimento, de captura de CO2. Naquele gráfico que eu contei lá atrás de micro-organismos, organismos que usam fonte de carbonos e organismos que usam o sol e CO2, né? Então, é uma vantagem impressionante esse uso de microalgas. E essa é o que eu estou produzindo hoje. Então, a gente tem tanto a produção em Lusiânia, que tem meu sócio está lá produzindo, quanto aqui em Moçambique, eu já tenho microalgas isoladas que também já estamos aplicando na parte agrícola, né? Então, para a gente entender um pouco, né? Que até ontem a gente nem sabia o que era microalga, a gente sabe que microalga, e eu te conto, microalga já existe há uns 50 anos e o pessoal já está produzindo em grande escala. Então, hoje, principalmente é para alimentação, então pela FAO, né, pela ONU, ela foi considerada o alimento do futuro, né, principalmente a espirulina, mas as algas, no geral, ela é a proteína do futuro, isso daí já é bem sabido já para muita gente, mas hoje ela é utilizada principalmente como alimentação, mas também como produção de biocombustíveis. No Brasil, existem algumas pesquisas, o pessoal do Rio Grande do Norte tem, o pessoal lá do Paraná tem, aí em Campo Grande tinha algum pessoal que trabalhava com algas, já conversei com pesquisadores, lá no FGD também tinha um pessoal que trabalhava com algas, então minha graduação e meu mestrado foram utilizando algas, eu produzi no Mato Grosso do Sul, minhas algas aí. Existe muito aplicação para tratamento de resíduos também, então uma pesquisa lá da Embrapa utilizou vinhaça para crescimento de algas, e hoje no mundo existem 4 ou 5 empresas que usam algas para agricultura. Então isso começou lá na Espanha, então eles já usam microalgas para produção agrícola, então usam como micro-organismo, então bioinsumo, né? Então como a alga ela é rica em proteína, carboidrato, fito-hormônio, aminoácidos, então vários outros minerais, moléculas, molibdênio, então são vários produtos fotossintéticos, isso é importante tanto para a planta quanto para o ser humano, que eu comentei, é um superalimento, então eles comem para aumentar a imunidade. A mesma coisa para a planta, né? Quando você dá um alimento mais completo, a planta vai ter uma maior resistência. Então, a nossa proposta de valor com as algas é melhorar a qualidade do solo, promover a resistência nas plantas e aumentar a produtividade. Então, alguns dados que tem na literatura que a aplicação de algas a gente consegue aumentar o carbono no solo, né? Então, de 35% a 50% do carbono, e a biodisponibilidade de minerais que estão lá, como zinco, ferro, cobre e manganês. Então, um dos fatores de um solo estar degradado ou não é a capacidade de captar carbono naquele solo. E as algas, elas ajudam essa revitalização do solo, essa recuperação do solo. Promove resistência nas plantas, então tem alguns estudos com hortaliças que era contaminado com fungo, então a planta que tinha alga, ela conseguia resistir até 24% melhor aquele fungo resistir,
porque ela estava com uma maior resistência, né? Uma maior sistema imunológico daquele cultivar estava mais forte, no caso da hortaliça. E também tem vários outros trabalhos que mostram a ideia de como ela tanto aumenta, acelera a germinação de sementes, como também aumenta a produtividade de grãos e de hortaliça em massa fresca geral. Hoje nosso mercado é o agro, né? Então, como a gente comentou, a bioeconomia ela já é a plataforma do futuro. Então, hoje a gente está vivendo um movimento muito digital, das fintechs e tudo mais, mas eu sempre digo, mais cedo ou mais tarde, a sustentabilidade, ela, em vários locais, ela já é prioridade, né? Então, a sustentabilidade, essa indústria verde, na Europa, então, é uma demanda, né? Então, a gente se tornar cada vez mais biológico é uma demanda. Então, a gente está no agro, o Brasil é o país do agro, então existem mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, mais 350 milhões de hectares, e existem plantações do norte ao sul do país, né? Então, e a gente ainda é muito deficitário de insumos para o agro. Então, isso é uma possibilidade para todos nós do meio ambiente, como fazer esse agro se tornar cada vez mais sustentável. Porque, como eu comentei lá no começo, ainda precisamos, a produção de alimento vai ter que aumentar. Então, o agro ele já é gigantesco, ele vai precisar aumentar, vai aumentar muito e aumentar a sua eficiência. Então, é isso, né? Eu acho que é um desafio para todos nós aqui, entender como a gente consegue, eu estou dando o exemplo do agro, mas como a gente consegue fazer vários outros sistemas produtivos se tornarem mais sustentáveis através da biodiversidade, da biotecnologia e da bioeconomia. Então, só para contar um pouco sobre os nossos parceiros, né? Então, a gente já tem algum pessoal usando as algas, né? Então, a aplicação, no geral, a gente cresce o micro-organismo, então a gente isola esse micro-organismo, então a gente bioprospectou, então a gente coletou ele, a gente produziu, né? Então, a gente usa fotobioreatores para produzir algas, a gente concentra algas e essa alga é usada para aplicar. E vai dar todas aquelas vantagens que a gente falou. Então, a gente tem algumas aplicações, né? Então, a gente tem um produtor aí em Nova Andradina que usa, então a gente está sempre mandando insumos para eles, e a gente agora tem também um parceiro lá na UFGD que também está utilizando a alga, nosso produto, para testar os fito-hormônios, né? Então, é isso, né? A gente iniciou esse ano, e como é a área que eu fiz graduação, mestrado, doutorado em microalgas, eu realmente conheci o grande potencial que isso tem, pela riqueza e a flexibilidade que existe de produção. Então, hoje a gente, nosso produto, né? Eu estou explicando bem na minha empresa porque, querendo ou não, isso é um exemplo de bioeconomia, né? Então, a gente usou uma biodiversidade para desenvolver um produto. Então, a gente tem nosso MVP, que é uma solução concentrada de microalgas para ser aplicada no agro. Hoje a gente também tem essa necessidade de entender que muitas vezes tem esse sistema on-farm, né? Então a gente tem a possibilidade de entregar uma produção de micro-organismos dentro da fazenda, então isso é um tipo que a biodiversidade consegue fazer, a biotecnologia consegue fazer, mas uma indústria química muitas vezes não consegue fazer, né? Então isso é uma vantagem que também a gente vê esse olhar para a bioeconomia, né? Então, um dos serviços que a gente tem é disponibilizar esse sistema low cost de produção, então consegue produzir até 1.000 litros mês dentro de uma fazenda, isso é algo que a gente está desenvolvendo. E também toda uma consultoria em agronomia e biotecnologia, né? Que a gente sabe que é uma ciência nova, as aplicações são grandes, então a gente tem clientes, a gente tem inicialmente clientes na parte agrícola, mas a gente também tem interessados na parte de aquacultura, então o pessoal que está produzindo algas para alimentação de zooplânctons, para artêmia, para realmente conseguir alimentação na aquacultura de peixes, e também tratamento de resíduos. Então você vê que a biotecnologia, bioprocesso e bioeconomia, ela está em várias outras possibilidades. Só para contar que não é um produto novo, né? Eu comentei, algumas empresas fazem, mas também tem, no Brasil a gente conta também extrato de macroalga, então aquelas macroalgas que estão lá na praia, né? Que a gente vê e pisa. Então hoje em dia você consegue pegar aquelas macroalgas e fazer extrações dos aminoácidos, que hoje também é utilizado para fertilizante. E outros processos, o próprio agar se extrai dessas macroalgas também. E o nosso produto. Então, esse tem alguns posts, né? Então, se a gente for lá na internet, tanto Facebook, LinkedIn, Instagram, você consegue seguir a Biotechland. Lá a gente produz muito material para
que a gente faz esse marketing de conteúdo, então a gente coloca, né? Então, esses são alguns posts que a gente já colocou, né? Então, microalgas contribuem na liberação lenta de nutrientes, né? Então, a gente sabe que quando você aplica um nutriente, então pelo menos 40%, 50% se perde por evaporação, e você é um dinheiro que você coloca e você perde. Então, com microalgas, como é uma aplicação orgânica, aquela liberação é uma liberação lenta. Então, isso ajuda tanto para estar aplicando somente a alga, para estar disponibilizando os nutrientes que já estão ali, ou também aplicando em conjunto com os fertilizantes que vocês já estão utilizando. Então, a gente consegue fazer essa mistura e aplicar, porque a alga vai absorver aqueles nutrientes e vai estar garantindo a liberação lenta no campo. Então, protegendo um pouco essa perda, que é a eficiência da adubação. A gente também consegue a questão de germinação, né? Então, tanto tem uma maior taxa de germinação quanto uma maior velocidade. Então, o principal dado aumenta a velocidade, porque, querendo ou não, a alga ela tem vários fitohormônios, bioestimulantes, então isso ajuda, questão de enraizamento, questão de crescimento, raízes secundárias. Então, isso é algo que essas microalgas conseguem fazer. Tem um estudo muito interessante que utilizou alga em hidroponia, né? Então, é um dado que colocou que ele reduziu em 60% a solução nutriente que ele tinha, e com a alga conseguiu fazer. Conectado à ideia de que a alga ela consegue tanto manter os os nutrientes em si, né, sem que perca essa eficiência, mas também elas conseguem garantir que ela como ela está captando o CO2, ela consegue ser uma aliada à produção agrícola, né? Então, esse é um dado bastante interessante também. Um outro dado que a gente mais postou recentemente é que as microalgas elas também ajudam as plantas a resistir às mudanças climáticas, né? Eu dei o exemplo do calor do feijão que um cliente nosso, mas precisava de ter tido mais aplicações, mas também tem estudos sobre a geada, né? Que é um problema que o pessoal lá do sul enfrenta. Mas são alguns, eu trouxe somente alguns dos dados que já tem na literatura que podem certificar o quanto tem um bom potencial esse uso da biodiversidade na produção agrícola. Então, só para terminar, o nosso diferencial é que hoje a gente, como vocês também, né, a partir do momento que você domina uma tecnologia, você consegue desenvolver e você consegue entregar um melhor preço. Então, hoje a gente, tanto os isolados, os sistemas produtivos, as formulações de meio, todos são nossos, da nossa empresa. Hoje a gente é a primeira biofábrica especializada em microalgas para uso agrícola do Brasil, e a gente é a única no mundo a oferecer o sistema on-farm, que é o sistema de produção de algas na fazenda para utilização em produção agrícola. Então, a gente tem muito orgulho disso, de estar sendo pioneiro nessa tecnologia. Então, essa é a nossa equipe, então a gente gerencia, né? O pessoal está mais no Brasil, só eu estou aqui na África, então a gente está funcionando aí, né? Então a gente está mesmo de longe, e eu convido sempre a fazer fazer parte dessa transformação agrobiotecnológica, né? Então, alguns parceiros que a gente tem, né? Então, já finalizando, né? Esse ano, algumas das conquistas que a gente tem, então, a gente está concorrendo a um prêmio de inovação na França. Eu fui um dos jovens cientistas que participou também de uma competição no BRICS desse ano. Então, em 2020 foi online. Se não fosse o corona, iam pagar a passagem para a Rússia, tudo pago, mas no corona eu perdi essa viagem. Mas então, eu fui um dos representantes do BRICS, então para mim foi bem, bem interessante, né? Tá participando como um dos representantes do Brasil. Foram 5 representantes do Brasil para disputar essa competição de inovação, e aí eu aprendi um pouco sobre esse sistema integrado da biotecnologia. A gente também está na fase 3 do Connect Startup, então a gente é uma das 25 startups selecionadas, então a gente está num processo até fevereiro aí, a gente está nesse processo de aceleração. Então, espero que vocês possam estar acompanhando a nossa empresa, que, querendo ou não, eu sou do Mato Grosso do Sul, então, querendo ou não, levar um pouco dessa tecnologia que eu aprendi aí para todo mundo, né? E também a gente está no programa Start BSB, que é um programa novo, a gente está entre os selecionados, que isso vai acontecer também, mas a gente está bem dentro do sistema de ecossistema. E a gente está realmente representando um pouco dessa sustentabilidade, representando essa bioeconomia, representando essa biotecnologia e biodiversidade. Então, espero que não tenha falado muito, tenha se cansado de mim, agradeço muito a atenção. Tá aí meu contato, quem quiser entrar em contato, mandar um e-mail, será um prazer responder.
E aí eu acho que fica à disposição a quem quiser perguntar alguma coisa e é isso. Muito obrigado, espero que tenha sido bom e eu falo demais, hein, pessoal? Mas assim que é bom, Dago, porque a gente está aqui para te escutar mesmo. Deixa eu te falar, para de compartilhar para ver se vai aparecer a sua câmera, senão você vai ter que, eu acho que sair e entrar de novo. Por essas. Eu vou ver se eu apertei aqui, aparecer. Tá. Eu aqui. Eu gostaria de saber se, porque assim, no Teams, pessoal, não tem como digitar a pergunta, tá? Tem que realmente abrir o áudio e falar. Então, assim, fiquem à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta. Posso falar? Pode falar. Primeiro eu quero te parabenizar pela apresentação, foi muito boa. Você, como falou aí, eu já te conheço um pouco, você fala bastante, mas fala bem, né? É bem gostoso assim a gente ver um ex-aluno que começou logo no Ciência Sem Fronteiras e para o exterior e que isso abriu portas, né? Eu imagino que também isso tem aberto portas, mas você tem um espírito aventureiro, tudo isso contribuiu. Muito bom a gente ver imagens, né, de outros países, porque a gente, de certa forma, compara com o nosso, a gente quer conhecer um pouquinho e, né, ver o que tem de bom lá e aqui também tem, enfim. Bom, mas com relação à apresentação em geral, eu gostei também, porque eu nunca sei o que é biotecnologia, nunca sei o que é bioprospecção, são conceitos bem complicados. Talvez a biotecnologia seja mais exato, mas a bioprospecção é bem... não é exato, né? Bom, enfim, com relação às microalgas, que eu gostaria, assim, eu ia até perguntar no final, você explicou como você prepara, mas eu ainda fiquei um pouco em dúvida, assim, como é o cultivo dessas microalgas, se o produtor compra um produto líquido, né, ou se elas podem secar, se ele precisa reproduzir na propriedade, e se você conhece o bocashi, que é um ativador orgânico, que assim me lembrou um pouco essa questão de microalgas, porque ele também, embora não sejam algas, né, assim, basicamente são bactérias, mas lembra um pouco a questão das microalgas, porque ele a gente pode comprar líquido ou sólido, né? E a gente, no caso do líquido, a gente precisa, digamos assim, multiplicar. A gente deixa um tempo fermentando. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa abordagem aí. Claro. Acabei não falando muito o termo técnico, né? Acabei falando mais desses macros, porque eu acho que, como muitas vezes o público ele é diferente, então eu não queria falar exatamente sobre tipos de reatores, tipos de algas, eu achei que não iria ao caso. Mas, começando de trás para frente, sim, conheço o bocashi, então meu sócio ele é o agrônomo, né? Então ele me introduziu bastante essa ideia do bocashi, mas eu já tinha visto em questão de biotecnologia agrícola. É um produto biotecnológico, mas a grande diferença é a ideia da fonte de produção. Então, no bocashi você tem um tambor e você mistura vários grãos e coloca o açúcar, né? Uma coisa. Então, o tambor é o bioreator, é o bioreator que vai fazer a reação e vai produzir, fazer a fermentação. E a fonte de carbono é principalmente o melaço, e vai crescer. Então, isso é a ciência do bocashi. A alga ela é parecida, só que em vez de ser um tambor, ela precisa de ser um fotobioreator, então então ela precisa ser um reator que tenha luz, e a fonte de carbono não é melaço, é o próprio CO2 que está no ar, e o sol. Então essa é a principal diferença. Então, produzir alga é mais barato que produzir bocashi. Primeira coisa que é importante entender. Por mais que o reator talvez seja um pouco mais complexo da alga, precisa de luz, no questão de colocar melaço, então, para você produzir bocashi, você precisa ter um melaço. Então, ter um melaço, você precisa ter uma indústria de cana-de-açúcar. Então, você limita. Já a alga, não. Já a alga, eu posso pegar alguns resíduos, colocar na água, no sol, e aquilo vai começar a crescer.
Então, a aplicação, né, para o produtor. Então, sim, a gente vende líquido e vende também na fazenda para ele produzir. Então, pode ser qualquer um dos dois. Existe também o processo de vender seco, mas a gente não faz isso porque o custo econômico para você secar e extruir ele não vale a pena. A gente quer ter a alga viva, porque a gente acredita que nessa viva ele vai cumprir a função do ecossistema muito mais eficiente. Mas é isso, a alga a gente vê de tanto concentrada, mas líquida para ser distribuída via fertirrigação, principalmente, né? Que é o que a gente acreditou. Então a gente está chamando de biofertilizante foliar, que é o termo que mais se enquadra. Só que ele é base biológica. Então hoje a gente está usando, inicialmente a gente usava muito NPK para poder crescer a alga, só que a partir do momento que a gente virou empresa, a gente viu a necessidade da indústria orgânica, né? Então, produção orgânica no Brasil, até tem um dado que a gente colocou, nos últimos 10 anos cresceu mais de 300%, e é algo que vai continuar crescendo. E a gente agora está usando insumos orgânicos para produzir a alga, para a gente ter o certificado de orgânico. A gente está atrás disso para ter viabilidade. Mas é um produto novo, né? Então é uma coisa que a gente está crescendo. Mas você lembrou bem, o bocashi ele é um micro-organismo, ele é utilizado, ele está crescendo muito, e é algo que a gente vai também no futuro colocar no nosso guarda-chuva da empresa. Só que como o bocashi muita gente está fazendo, então a gente pegou o que só a gente faz, que é a alga. Só que está anexada essa ideia de microbiologia para a agricultura. E é isso, a microbiologia, eu digo que é um infinitas possibilidades, né? Porque eu digo só de alga a gente tem 150 mil espécies. Você fala de bactérias, fungos, tem um monte de espécies que podem estar desenvolvendo outros produtos, outros serviços, seja para alimentação, seja para agricultura, para medicina, para cosmético, é isso, né? Como a biodiversidade ela tem a possibilidade de resolver todos os problemas do mundo. Então, por isso que eu sou bem feliz em estar nessa área. Que bom, obrigada, Dago. Tem alguém mais querendo perguntar aí? Isso, a Ademir está com a mãozinha levantada, Ademir, pode perguntar. Ademir, eu vi que ficou... Isso, você está ficando com o microfone ativo, mas a gente não te escuta. Eu acho que ele deve estar com algum problema no áudio. A gente não te escuta, Ademir. Bom, mas enquanto o Ademir vai resolvendo a situação do áudio dele, eu fiquei curiosa no seguinte sentido. Você falou muito da resistência da planta, mas em relação, porque assim, eu trabalho com metabólitos secundários, né, de plantas. Em relação ao metabolismo secundário, você sabe me falar alguma coisa? Se essas algas também ajudam? Espera só um pouquinho que eu acho que o palestrante caiu, a conexão dele. Vamos esperar. Caiu a conexão dele. Espera ele entrar de novo. Bem interessante essa palestra, né? Pessoal, vou pedir para esperar só um pouquinho. Ainda bem que ele já caiu a conexão bem no final, né? Depois que já tinha falado. Deixa eu até ver se ele... É uma pena esse programa não dá para escrever, né? Ele falou que está entrando de novo. Ah, mas é bom para interagir.
O Ademir também está tentando lá outra maneira. Se não conseguir, ele vai me mandar mensagem, aí eu falo. Tá. Ademir, tenta falar para ver se a gente te escuta. Oi. Oi, agora Ouviu? a gente está ouvindo. Tá com um barulho um pouco fundo assim, mas a gente escuta. Só que calma aí que o palestrante ele não entrou ainda de novo. Tá com chiado na hora que você liga. Bom, pessoal, o Dagon tá falando assim. Calma aí. Será que ele não vai conseguir mais entrar? Eu acho que não, que pena. Oi, Silvia, tá me ouvindo bem agora? Sim. É o Ademir. É o Ademir meio disfarçado, mas é o Ademir. Ô, Ademir, eu tô te escutando. O problema é que o Dagon, ele caiu a conexão, ele falou que não tá conseguindo entrar. Ah, que pena. Eu ia fazer um comentário para ele, porque aqui eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Lavras, e eu estou fazendo estou estudando biofertilizante à base de microalgas para cultivo de espécies vegetais. Então, bem na área assim, que ele está, inclusive da empresa. Eu acompanho muito ele. Mas então, você tá Ademir, usando? faz aí a declaração direitinho, como se ele tivesse, porque vai gravar, depois ele pode assistir. Verdade. Ele falou que tá... Oi, gente. Aqui é a Graciela Beatriz, a namorada do Ademir. Eu estou no programa de Biotec Vegetal também aqui da UFLA, junto com o Ademir. E nós dois estamos desenvolvendo, né, em parceria aqui que a gente trabalha com o mesorientador para trabalhar com a microalga com biofertilizante. A gente está testando aqui em leguminosas. E eu até falei para o Ademir para puxar ali a conversa para a gente poder falar, já que o Dagon vai poder ouvir depois. Ele tá ficando online agora, eu acho que ele vai conseguir ouvir agora. Tá, vamos esperar ele entrar, então. Ele acabou de fazer a solicitação aqui para entrar. Vamos ver se a gente escuta ele. Aí, ele ficou online. Olá. Oi, Dagon, tá ouvindo? Voltei. Desculpa, pessoal, caiu aqui de vez em quando. Acontece essas coisas, né? Sem problema. Eu vou deixar aberto aqui para Graciela e o Ademir, eles estão juntos ali, eles querem falar contigo. Fala, Dago, tudo bem? É o Ademir, da Biotecnologia, você lembra de mim? Fala, Ademir. Ah, claro, eu imaginei que era você, falei, no Campo Grande, eu achei que sabia que você estava por aí. Bom demais falar com você aí. Aqui é a Bia, a namorada dele, não sei se você chegou, você lembra de mim, chegou a se conhecer lá, mas bem breve. A gente já trocou e-mails. Então, cara, começando a te parabenizar, assim, porque, de verdade, eu acompanho a sua história, né, pelas redes sociais, desde a época que você fazia já o doutorado e tudo mais. Aí já, olhando, me incentivou um pouco. Aí eu vim procurar aqui na UFLA o doutorado, eu não queria trabalhar bem com essa área, mas surgiu a oportunidade, eu já fui e agarrei, porque é algo que, de você mesmo, que eu já estava familiarizado, digamos assim, e olha que eu nem converso muito com você, acompanhando você aí pelas redes sociais. Então, parabenizar e dizer que você realmente, assim, é uma inspiração, porque não é alguém que está longe, né? A gente vê que é do nosso lado mesmo. Então, nós podemos ver que não existe um limite ou algo que seja para outra pessoa. Não, pode ser para qualquer um, porque alguém do seu lado está com esse sonho e está indo para frente. Então, primeiramente, parabenizar você e também por continue sendo essa inspiração para nós. Parabéns mesmo, Dagon. A gente pediu, eu falei aqui para o Ademir para ele puxar a conversa mesmo, porque
a gente fica orgulhoso. Acho que a palavra máxima aqui é orgulho, de ver o quanto que você foi longe, o quanto que você conseguiu evoluir, o quanto que saindo do mesmo lugar que a gente, tendo as mesmas limitações, dificuldades que a gente teve, você está conseguindo ganhar um mundo, conseguindo levar o nome da nossa universidade, o nome do nosso país, para tantos lugares diferentes. Isso, assim, é extremamente inspirador para a gente. Eu não sei se você lembra, mas eu cheguei até a mandar mensagem para você, acho que ano passado mandei, que quando a gente começou a pesquisar sobre microalgas no uso agrícola, e principalmente a desmodesmos, que a gente também trabalha junto, né? Eu lembro que um dos primeiros artigos que eu pesquisei quando eu comecei a entrar nessa linha, saiu de cara o seu nome já. E aí a gente ficou, nossa, mas o Dagon, como assim? E começou a pesquisar, e assim, o seu artigo, os seus trabalhos, a sua empresa, são a referência, assim, básica que a gente tem para criar os nossos bioprodutos aqui na nossa empresa e na nossa universidade, né? E levar essa ideia para frente. É muito legal, assim, de ver, de verdade. Você é um grande exemplo para a gente. É isso, fico até vermelho aqui. Obrigado, se ficou viu, claro pessoal? que vocês Conta estão comigo, em Lavras aí. Desculpa falar, mas é só para eles complementarem. Ah, sim, a gente está na Universidade Federal de Lavras, fazendo pós-graduação em Minas Gerais, fazendo pós-graduação em biotecnologia vegetal. Muito bom, parabéns aí, boa sorte para vocês aí. Vocês estão com algas ainda? Eu lembro que vocês estavam em algas, estava acho que na UFGD, mas aí vocês estão em alga também ou não? Sim, aqui que a gente começou a trabalhar com algas, a gente está trabalhando com a desmodesmos aqui. Muito bom. De leguminosas. Nossa, muito bom, parabéns aí. É isso aí, depois eu quero acompanhar o resultado de vocês aí. Legal, e na torcida, hein? Né? Porque querendo ou não, a pós-graduação ela é um desafio aí para ser vencida. E o maior desafio nosso é a entrega, né, de como que a microalga pode funcionar em si numa planta, seja de forma direta numa aplicação foliar ou inclusive que nós estamos tentando aplicar no solo. Justamente você falou aí a parte do carbono e tudo mais. E esse é o grande desafio. Eu acho que para a microalga está de fato inserida na parte da agricultura, que eu acho que até vendo o que você falou e por experiência, é um futuro não tão distante, é um futuro mais próximo e que é uma tendência, não é algo sonhador, ele é uma tendência. E eu acho que só essa parte da microalga em si, eu não sei se você teve essa mesma dificuldade que nós estamos tendo, mas essa parte da entrega, como que ele vai atuar numa planta em si, que eu acho que é a grande dificuldade. Como que foi a sua experiência nisso? Para você conseguir ver os frutos de uma influência da microalga em si na planta. Sim. Então, a gente ainda está no processo, está na validação, porque dependendo do solo, dependendo da planta, dependendo do cultivar, então isso vocês aí estão provavelmente uma alga, um solo, então você vê que é uma ciência que demora a dar os resultados, né, para ver e acompanhando, e a gente precisa saber isso. Mas uma coisa que já se sabe, né, isso não é uma questão só de algas, os bioinsumos, né, insumos biológicos, eles tendem ele dá mais resultado com o decorrer dos anos, né, com o decorrer do tempo. Porque, por exemplo, muitos solos eles já estão pobres de microbiota, pelo fato, então, dependendo de você usa muito questão de agroquímico, a parte de muita questão de fertilizantes minerais, então você começa a mudar a microbiota do solo. Então, hoje, o que a gente entende é que, em laboratorial falando, a gente consegue observar, então, testes que você pode fazer mesmo no laboratório, em ver questão de comprimento de raiz, raízes secundárias, porque são efeitos principalmente dos hormônios, mas em questão de solo, em questão em campo, a gente entende que isso é um processo que ele vai acumulando resultados de acordo com o tempo. Mas a gente sabe que a principal função ali ela é preservar aquele solo, né? Continuar mantendo a microbiota. Então, e aí principalmente também entender um pouco como a alga ela age junto com outros organismos. Por exemplo, como eu comentei, a Bradyrhizobium, os rizóbios, eles já são aplicados em 80% da soja. E mesmo esses micro-organismos que já são eficientes, já têm esse funcionamento,
Aí, quando vai para o campo, não funciona tanto. Então, precisa entender, de uma certa forma, todo esse contexto de bioeconomia, de biodiversidade e microbiota do solo e interação planta e micro-organismo. Se você digitar hoje em pesquisas, é o que a Europa está pesquisando, é o que o mundo está pesquisando, porque é algo que é muito novo ainda. Então, de uma certa forma, é isso. A gente vê, tanto na questão de cobertura do solo, então o solo que a gente aplica, depende muito da quantidade que você está usando e aonde a área que você está usando. Mas a gente consegue ver que a aplicação ali numa área, a gente consegue ver que a alga começa a crescer ali no solo, então hoje a gente usa microalgas do próprio solo, então talvez isso também possa ser uma variável, não sei exatamente de onde você isolou a sua alga, mas também pode ser alguma coisa interessante. Então a gente entender um pouco da sentido, não necessariamente escolher uma alga, mas a gente é muito nessa ideia de bioprospecção. Então a gente quer isolar algas do solo, entender qual é a alga que funciona melhor, porque existem algas fixadoras de nitrogênio também. Existem algas que vão ter interação melhor com fungos e microbiota que já está lá no solo. Então é um pouco da bioprospecção que é um trabalho de biotecnologia grande, né? Então a gente tem os resultados iniciais, em sentido primeiramente de germinação de semente, em questão de revitalização, a gente se baseia muito em literatura, mas é isso, é uma ciência que a gente está aprendendo ainda também. Então, por isso que eu estou dizendo, quando vocês publicarem, me avisem aí que eu tenho interesse em saber o resultado de vocês. Porque isso é uma ciência, não só alga, né? Mas toda a biotecnologia agrícola, microbiologia do solo, isso é algo bem, a gente pode até dizer bem recente, né? Já está acontecendo há algumas décadas, mas ainda se sabe muito pouco. E é isso, eu sei muito no sentido de como está a direção da pesquisa, quando eu vejo lá nas bolsas na Europa, bolsas de pós-doutorado, pesquisa, vaga de pesquisadores, essa interação de planta, raiz, microbioma, raiz, solo, microbioma, é algo que está sendo buscado muito. Então, a gente sabe que existe essa importância, mas a ciência ainda tem muita coisa para se descobrir em questão de microbiologia do solo. Mas que bom que vocês estão nessa área, porque realmente é uma área promissora e vocês estão aí no coração da agricultura brasileira, que a Lavras é bem poderoso aí. Então, parabéns aí, boa sorte aí. Obrigado e boa sorte para você também. Estamos aqui torcendo para você todos os dias. Nossa, com certeza. A gente torce muito, assim, reza muito para que você chegue o mais longe possível, para que a gente possa cada vez se inspirar mais em você e, quem sabe, crescer assim como você cresceu também na área. Obrigadão. Eu sou mais velho, sou mais velho, um pouquinho mais velho. Daqui a pouco vocês estão aí muito mais que eu, com certeza. Acho que todos nós aqui estamos crescendo, mas agradeço mesmo a torcida e fico mesmo honrado aí com vocês. E boa sorte no trabalho de vocês e felicidades ao casal aí também. Obrigada. Dago, mas é bem isso mesmo. Eu lembro que quando você começou o curso, como você foi da primeira turma, eu nunca esqueço que eu questionava, né, para os estudantes da primeira turma, eu falava assim, o que vocês estudam, o que vocês vão aprender nesse curso? Tipo, biotecnologia, né? Assim, é um pouco de tudo misturado, e aí, de repente, e eu lembro que na época você não sabia responder muito bem ainda. E aí, de repente, hoje, você chegou de uma forma que você trouxe com tanta clareza e foi tão gostoso escutar, porque assim, e realmente é bem isso que já foi dito, deu para ver todo o seu crescimento e deu para ver também a sua paixão por isso, pelo que você faz, né? E eu falo até mais, eu falo que como eu sou pesquisadora, então como pesquisadora, querendo ou não, a gente fica tentando resolver aquilo que nós temos de problemas, né? Então, eu acho que eu estava vendo muito mais problemas do que talvez solução. E hoje você mostrou assim, o mundo está começando a mudar, o mundo já está vendo a importância daquilo tudo que é sustentável, de usar realmente a biologia, a nossa biodiversidade, etc. E eu ficava já pensando o contrário, eu já pensava naquele negócio, você já viu do copo meio cheio e meio vazio? Eu já falava assim, nossa, mas ainda é tão pouco. Eu vi o outro lado, sabe? Eu falava, gente, mas é tão pouco ainda o uso. Nossa, a gente ainda está muito longe. E você trouxe uma visão diferente, sabe? Do
quanto a gente já cresceu nisso, o quanto a gente pode crescer. Então, assim, nossa, foi muito bom, eu falo por mim, ver essa visão que você tem e a forma de repassar isso. Então, eu vou começar a partir de agora também falar mais nesse sentido. Olha, a gente já tem tudo isso, né? Então, vamos só continuar. Então, enxergar de uma outra forma, não a gente ficar encarando também só os problemas, né? Mas, assim, eu até comecei a fazer uma pergunta para você e caiu a sua conexão. Como eu trabalho com plantas medicinais, eu fiquei na curiosidade de saber a influência que a alga pode ter nos metabólitos secundários da planta. Você tem algo para me dizer em relação a isso? Porque assim, você falou, da resistência tal. Ok, eu imagino que ela produza algo para essa resistência. Será que isso, por exemplo, eu já fiquei pensando assim, eu já ia até falar com a minha mãe, eu falei, mãe, como que você não... Porque assim, meus pais fazem a parte agronômica e eu levo para o laboratório para estudar. Aí eu já ia falar para ela, como que você não cultivou com a microalga para eu saber o que ia acontecer no laboratório? Eu já ia brigar, sabe? E aí, será que vai influenciar tanto ao ponto de mudar, de melhorar uma atividade biológica da planta, sabe? Me veio essa curiosidade. Não sei se você já tem essa resposta. Em forma preliminar, a gente tem um artigo que a gente publicou no nosso site, eu posso até te mandar depois, da questão de... Eu não vou lembrar exatamente os biocompostos, exatamente qual que produz, mas sim, então tem influência, porque é isso, né? É uma comida nutritiva, né? Mesmo nós, seres humanos, a gente comer alga, a gente vai estar despertando vários metabólitos secundários ali que vai estar ajudando a gente na regeneração, no sistema metabólico. Uma coisa que eu acho legal de contar, né, da clorela, né, que existe uma pesquisa, que existe uma célula, e aí tem alguns artigos que falam sobre regeneração. Então, a clorela tem uma célula que ajuda a regenerar células, porque a gente tem um sistema de regeneração do nosso DNA, né, normal, que funciona. E de acordo com o tempo, isso vai desgastando, esse DNA não se regenera tão mais rapidamente quando a gente é jovem. Então, essa alga, ela tem sistema de regeneração também. Mas, resumindo, a ciência de algas, ela tem no máximo de plantas, né, cada planta, ela tem talvez uns 10, no máximo 20 anos, no máximo. Então, você não vai encontrar artigos de alga muito antigos. Então, essa parte de cromatografia ainda é muito pouco explorada. Então, é uma área boa para se pesquisar. Hoje, a gente... as experiências que eu tive foi muito mais o primeiro passo, né, macro de planta, né? Então, germinação, tamanho de raiz, tamanho... Porque isso já é conhecimento, já é algo que ninguém está fazendo, entendeu? Agora, estudar ainda profundamente a parte de ativação de DNA, de metabólitos secundários, com certeza você vai encontrar bastante coisa. Mas eu confesso que não aprofundei muito essas pesquisas, porque, como eu disse, é uma ciência ainda nova, talvez o Ademir aí, o pessoal que está estudando também essa parte vai concordar comigo, que tem muito pouca coisa ainda, e é isso, né? É o que a gente chama de oceano azul aí. Eu vejo a própria biotecnologia, biodiversidade, bioprospecção, a gente tem muita coisa para se fazer ainda, né? É nesse sentido aí que é isso, ainda não tive um cromatógrafo à disposição para poder estar avaliando, mas é com bom certeza saber, porque você eu vai já encontrar... então, eu já fiquei bem empolgada de pensar em relação a isso, né? Porque o que a gente busca hoje nessa área das plantas medicinais é melhorar, né? Melhorar essa produção, essa síntese aí desses compostos. Então, nossa, fiquei bem empolgada. Seremos os próximos clientes. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, que esteja aqui participando. O pessoal tá tímido aí, porque normalmente gosta mais de digitar no chat, mas como não tem... Bom, de qualquer maneira, assim, se alguém depois tiver alguma pergunta, quiser conversar diretamente, né, com o Dagon, aí eu posso passar para vocês o contato certinho, né, apesar de que ele já deixou ali, mas às vezes se alguém não anotou. Então, assim, mais uma vez, Dagon, gostaria realmente de agradecer muito em nome de todos os participantes e também em nome da Uniderp, né, do nosso programa, que é quem está diretamente envolvido hoje aqui com a organização, né, dessa palestra, desse bate-papo que nós estamos tendo. Então, o programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Anhanguera Uniderp,
Então, em nome do nosso programa e dos participantes, eu agradeço a sua participação. Espero realmente assim que a gente consiga, a partir de agora, então, ter um contato maior, porque assim, quando as pessoas, a gente vai acompanhando ali Facebook, Instagram, e nem sempre a gente vai tendo noção do que a pessoa está fazendo. Quando eu vi essa área, igual eu comentei contigo, quando eu vi ali no Instagram, eu falei, nossa, tem tudo a ver conosco. Aí me veio, né, esse pensamento de repente a gente conversar para estabelecer alguma parceria e pensar, né, como a gente pode se ajudar, porque a gente sabe que a importância do trabalho em equipe, né, independente de ser empresa, universidade ou de ser universidade, trabalhar em equipe aí para a gente conseguir levar cada vez mais o conhecimento, que é o que a gente busca hoje nessa nossa área, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E tenho certeza aí que todos ficaram encantados, porque realmente você fala com muita leveza e com muito amor de tudo isso. Então, parabéns pela palestra e parabéns por você estar onde você está hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, porque é isso, né? É um pouco do que a professora Maria do Carmo comentou, né? Eu já absorvi tantos locais e universidades e grupos que eu tenho essa dívida de uma forma de poder estar passando um pouco desse conhecimento e passando um pouco da minha visão, né? E é isso, né? Eu me considero um jovem cientista, um jovem que agora é empreendedor, que está aí no mundo, né? Então a gente vai estar aí, por exemplo, todos aí são, o próprio do exemplo do Ademir, da Beatriz que apareceu, são contemporâneos meus. Então daqui 20 anos, 30 anos, a gente vai estar aqui, às vezes, conversando numa rede e com certeza a sustentabilidade vai estar no topo, né? Então, essa parte de biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia. Então, realmente espero que tenha passado um pouco de inspiração a todos para poder ter novas ideias, novos projetos e talvez novos negócios, né? Não sei se o pessoal está um pouco essa parte também empreendedorismo, que é algo que está crescendo, né? Então, um pouco da ideia de, eu tive essa reflexão, né? Poxa, a biotecnologia dá para fazer tanta coisa, a biodiversidade dá para fazer tanta coisa, por que não tem? Aí caiu a ficha, né? Porque as pessoas não fazem, né? Alguém tem que pegar e fazer. Alguém tem que mostrar, por exemplo, estou esperando vocês aí montar a sua empresa de extratos e plantas. Não tem que fazer, alguém tem que fazer. Então, quando eu terminei o doutorado em biotecnologia... A gente não teve essa coragem que você teve, entendeu? Mas uma hora vai ter que ter, né? Mas é nesse sentido, né? Porque eu terminei, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, terminei o doutorado, especializei em algas, e aí eu falei, agora eu vou trabalhar, né? E aí eu penso, eu tenho que esperar alguma empresa vir ter um sistema de algas, ou eu vou ter que sair da minha área e fazer outra coisa. Eu falei, se eu sou o cara que sabe fazer, se eu quero fazer, então eu vou fazer, então. Então é nesse sentido, né? A ideia de que não vai ter outra pessoa que vai fazer, ou é você, ou às vezes não acontece, né? Então, por isso que é um pouco de coragem, um pouco de cara de pau também, no sentido de vamos com tudo, mas é isso, né? É assim que a gente consegue construir as coisas, não tendo medo, porque é isso, ninguém sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, ninguém sabe o futuro, mas uma coisa é certa, né? Esse caminho da sustentabilidade, da biodiversidade, esse caminho é um caminho que não tem volta, né? É para lá que a gente tem que ir, e com certeza todo mundo aqui na pós aí de meio ambiente também, com certeza estão no caminho certo. Tá certo, então. Muito obrigado mesmo. Abraços aqui de Moçambique, África. Abraço. Boa noite para você, né? E boa tarde para nós. Obrigada. Parar de gravar. Valeu, pessoal.